Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz, igreja do avivamento. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Você está feliz de estar aqui? Amém. Ei, você me cortou aí, Gabriel? Aleluia. Que bênção, parabéns, IAP Vila Matilde, por mais um ano de vida. Glória a Deus. O Senhor é bom e tem feito grandes coisas. E eu sei que, como a gente sempre fala, é só o começo, né? Parece que já virou um jargão, mas não é porque Deus sempre tem algo a mais para fazer, né? Eu percebi isso, que lá atrás as pessoas falavam para mim, não, é só o começo. Aí toda vez é só o começo, né? E a gente não para de trabalhar, não para de fazer algo para Deus. E sempre está fazendo algo também em nossa direção. Estamos felizes de estar aqui nessa noite. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. O Senhor está nos tocando. O Senhor está nos ministrando. O Senhor, Ele quer te levar ao lugar secreto do seu tabernáculo. Davi escreveu que há um lugar oculto no tabernáculo. Não foi revelado. Foi revelado o santo, o átrio, o santíssimo. Mas esse lugar oculto não foi revelado, porque esse lugar é diante da presença. Aleluia. Uma das coisas que eu aprendi com isso é que no lugar santíssimo, quando Deus vem, existe um outro lugar secreto. É onde a fumaça te envolve. E ali é só você e Deus, aleluia. E aí nós ouvimos Deus na sua simplicidade, com todo o seu poder. Mas nós o ouvimos na sua simplicidade falar conosco e nos chamar para um novo nível de relacionamento, aleluia. Algo poderoso acontece nesse ambiente. Eu sinto uma presença de Deus tão poderosa. Nós aprendemos a nos relacionar com o Espírito Santo de uma forma simples, mas intensa, aleluia. E nós estamos vivenciando 7 anos de ministério IAP Vila Matilde. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai conduzi-los a níveis mais profundos. Aleluia, porque nunca é igual ou pior, diz a canção. É sempre maior ou melhor. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês no livro de Colossenses. Sei que há um tema tremendo de influência. Aleluia. Eu sei que Deus já está fazendo algo aqui. Quando eu soube que iria ministrar aqui, imediatamente o Espírito Santo me deu uma palavra. Foi instantâneo, assim. Eu comecei desde esse dia a notar algumas coisas que o Espírito Santo estava me entregando para essa noite, esse segundo dia de festividade. No livro de Colossenses, o capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 2. Amém. Colossenses 2, verso 8. Glória a Deus. Colossenses 2, 8. Quem achou, diga achei. Amém. Quem não achou, olha aqui pro telão. Amém. E nos acompanhe. Diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Diga comigo: tradição dos homens, rudimentos do mundo, e diga mentalidade de Cristo. Aleluia. Você pode se assentar adorando ao Senhor, dando glória àquele que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Amém. Tema muito poderoso, falar sobre
influência, e a influência, biblicamente, ela está relacionada a muitas coisas. E quando o Espírito Santo me ministrou sobre o que eu falaria e liberaria nessa noite, o Espírito Santo me deu essa palavra de Colossenses, no capítulo 2, no verso 8, e é um alerta de apóstolo Paulo à igreja de Colossos, acerca de que tipo de doutrina, que tipo de ensinamento eles estariam recebendo e de qual forma eles caminhariam nessa doutrina. E uma das coisas que nós precisamos compreender, meu irmão, que nós estamos vivendo tempos em que a igreja tem sofrido muitos tipos de influência, nós sabemos disso. E uma das coisas que nós vamos também precisar aprender é discernir o tipo de influência que nós estamos recebendo e que nós vamos caminhar para essa temporada, aleluia. Porque toda vez que chega um tempo festivo, uma data específica, Deus vai desatar uma nova temporada, aleluia. Porque é assim que Deus trabalha. Uma das coisas também que eu sempre falo é que há uma tríplice ou uma tríade profética que Deus trabalha: tempo, modo e lugar ou espaço. Então, quando chegar o tempo de Deus fazer algo, Ele vai fazer no tempo, no lugar e da forma correta, aleluia. Então, quando nós estamos vendo agora um tempo debaixo de um tema de influência, significa que Deus vai começar a nos usar para influenciar nessa temporada de uma forma na qual nós vamos ter que decidir a qual forma nós vamos influenciar, e também tomar cuidado para que nós não sejamos influenciados. O texto escolhido é porque Paulo, não somente aos Colossos, mas Paulo, ele advertiu muitas outras igrejas e muitos outros povos acerca da influência doutrinária, acerca daquilo que as igrejas estavam recebendo, e que no meio desse crescimento da igreja, começou-se a surgir muitas falsas doutrinas. E quando você vai estudar um pouquinho sobre isso, lá na época de Paulo já havia aproximadamente 2.000 seitas, já estavam sendo estabelecidas. Então Paulo tinha um determinado cuidado com a igreja a qual ele estava discipulando, com as igrejas que ele estava discipulando, e um dos seus cuidados era para que eles não se deixassem levar por vãs doutrinas. E uma das coisas que Paulo fala sobre vã doutrina é algo chamado sutileza. E o que é sutileza? É algo que vai entrando de uma forma muitas vezes imperceptível na nossa vida, e nós não vamos percebendo que muitas vezes nós estamos começando a ser influenciados por diversos tipos de situações, sem perceber. Eu não sei se alguém talvez já tenha vivido uma experiência como essa, dizer, eu estava envolvido em uma coisa, e quando eu fui ver, já estava envolvido demais, e quando eu percebi já era tarde para voltar. Porque isso é sutileza. É quando algo, tem um ditado popular que diz que é quando você vai comendo pelas beiradas, né? Você vai indo pouco a pouco, até que você consiga ter a mente e o coração de alguém. Foi falado aqui na oferta, você percebeu que quando o nosso nível de influência ele diminui, então o nível de manipulação aumenta, e o nível de sutileza também está trabalhando na manipulação, de uma forma que nós não percebemos, e pouco a pouco nós vamos sendo induzidos ou conduzidos a algo que vai nos afastar totalmente do propósito de Deus, porque é uma linha fina, porque há uma linha fina entre aquilo que está dando certo na nossa vida e aquilo que Deus aprova, aleluia. Estão aqui ou não? Então uma linha fina é entender o que está dando certo e aquilo que Deus aprova, porque para nós, o nosso entendimento, tudo que está dando certo, nós temos o quê? Aprovação de Deus, né? E então essa sutileza que vai entrando na nossa vida, eu estou fazendo uma introdução, depois você vai entender onde nós vamos chegar, aleluia. Então tem coisas na nossa vida que dão errado, e é vontade de Deus, aleluia. Eu sei que você consegue compreender, não é difícil falar isso, né? Tem coisas na nossa vida que dá errado e que é vontade de Deus. Deus quis que desse errado,
Aleluia. Porque ele prefere que você perca coisas do que perca ele, e do que ele te perca. Amém? E tem coisas na nossa vida que dá certo, mas que Deus não aprova. Então essa linha fina é muito difícil da gente discernir. Por quê? Porque pensa quando nós estamos voando, gente. Pensa comigo, quando a gente está voando, coisa tremenda, Deus está fazendo algo poderoso. Aí de repente tudo começa a sair do controle, né? Aí você fala, meu Deus, mas está dando tudo certo, o Senhor está nesse negócio, né? Eu já falei uma história sobre Moisés, que Deus, em primeira mão, o povo começa a questioná-lo, quer água, Deus fala para ele, bate na rocha. Ele bate na rocha e a rocha dá água. E em segunda instância, Deus fala para ele, não bata na rocha, fale com a rocha. Só que o resultado de Moisés ter batido ou agredido a rocha pela segunda vez, foi um resultado positivo. Porque qual era a necessidade do povo? A água para beber, eles tinham sede. Moisés bateu na rocha e a rocha deu água, sim ou não? O povo bebeu, sim ou não? O povo se saciou, sim ou não? Só que quando Deus foi falar com Moisés, prestar conta, falou, Moisés, você é rebelde, cara. Aí Moisés poderia falar assim, mas todo mundo bebeu água, foi tremendo. Todo mundo saciou a sede. Por que sou rebelde? O Senhor falou, porque ainda que o teu resultado tenha sido positivo, eu não aprovei a tua atitude. Tem alguém comigo ou não? Então essa linha é muito fina que divide o que dá certo do que aquilo que Deus aprova. E tudo isso dentro desse campo de influência nós precisamos compreender pelo que nós estamos sendo influenciados. E eu quero hoje falar algo muito claro contigo. Quero falar sobre 3 níveis de influência. Diga comigo, 3 níveis de influência. O primeiro nível de influência que eu quero falar contigo é o nível de influência humana. Diga comigo, influência humana. Dentro da Bíblia existem 3 tipos de doutrina que eu e você vamos precisar aprender muito bem para essa temporada. A doutrina do homem, a doutrina de demônios e a doutrina de Deus. São 3 tipos de doutrina que você vai encontrar na Bíblia e que isso precisa estar guardado no seu coração, para que você entenda e aprenda a discernir quando é Deus que está falando, quando é o homem que está falando e quando é o diabo que está falando. Aleluia. O diabo tem o poder de influenciar, sim ou não? Muito, não é só assim, é muito. O diabo tem muito poder de influência. Nós sabemos que o diabo tentou influenciar Jesus na tentação. Você se lembra da tentação de Jesus? O diabo tentou influenciar a Cristo, tentando prová-lo ou testá-lo ou tentá-lo na sua identidade, porque o diabo até então não sabia que Cristo era o Filho de Deus. Ele tem dúvida, porque a ele não é revelado ou não foi revelado. Então nós vemos o cenário do nascimento de Cristo, e nós vemos que o diabo tentou achar Cristo, tentou usar Herodes para matá-lo. O Senhor proveu um escape, e quando Cristo nasce, ele vai sendo, ali ele vai crescendo, vai sendo criado, e ele vai avançando a sua idade, e até então o diabo não consegue descobrir se ele realmente é o Cristo. Só que quando os céus de revelação se abrem, no batismo de Cristo Jesus, há uma manifestação sobrenatural de Deus. Nós dizemos que essa é algo chamado epicorese dentro do campo teológico. O que é isso? É a dança da trindade, é quando a trindade se manifesta. E a trindade se manifesta no batismo. Como que a trindade se manifesta no batismo? Diz a Bíblia que o Filho estava batizando, aleluia. Diz que o Espírito desceu como pomba, e diz que o Pai revelou a identidade e disse, esse é o meu Filho amado, em quem me compraz. Então há uma dança da trindade ali, os 3 se revelando, o Filho batizando, o Espírito descendo e o Pai falando, eis meu Filho amado, em quem me compraz. O que isso aconteceu? Gerou um mover poderoso no reino do Espírito, porque Jesus sai do batismo e é conduzido pelo Espírito para ser tentado. Na onde? No deserto. Aí é onde o diabo entra em cena, porque até então nós não vemos Jesus sendo tentado, porque ninguém havia revelado quem ele era. Só que quando os céus se abriram, aí, meu irmão, não teve quem não soube quem ele era. Só que o problema é que aí o diabo, ele entende das coisas espirituais, e ele ouviu a voz que dizia, é o meu Filho amado. E agora Jesus vai ser conduzido ao deserto para ser tentado, e a Bíblia diz que o diabo aparece para ele. E a pergunta do diabo é, se tu és o Filho de Deus. Por que se tu és? Porque ele ouviu falar, mas não sabe quem ele é.
Sabe, uma das coisas que nós vamos aprender sobre influência, meu irmão, é que muitas pessoas vão ouvir falar de quem você é, mas muitas pessoas não sabem quem você é na sua essência. E é por isso que hoje nós temos mais likes do que aprovação fora das redes sociais. Por quê? Porque uma vida que todo mundo te conhece externamente é a vida que mais chama atenção. Só que uma vida que ela é gerada intimidade no secreto, ela é diferente. Por quê? Porque aí não são as pessoas que falam de você. A influência, ela é outra. Por quê? Porque aí quem prega sobre você não são as pessoas. Então quando as pessoas pregam sobre nós é um nível de influência, mas quando o céu... Vou falar para alguém aqui. Mas quando o céu fala a teu respeito, é outro nível de influência. É quando o diabo chega diante de Deus junto com os filhos dos homens, e ele vai se apresentar diante de Deus, e Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Aleluia. O diabo não perguntou de Jó. O diabo não perguntou de Jó, mas Jó era tão fiel a Deus que Deus falou: eu preciso falar desse homem. Tem alguém comigo ou não? Jó era tão fiel a Deus que Deus falou assim: eu preciso falar desse homem. Vou falar para quem? Vou falar para o diabo. Porque se tem alguém que vai persistir para destruir a identidade dele, é o diabo. Se tem alguém que está trabalhando para destruir a tua identidade, meu irmão, é o diabo. Então nós vamos entender os campos da influência. Então Deus vai falar: você viu meu servo Jó? Homem bom, fiel e tal. Aí o diabo vai falar: lógico, o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus vai falar: vai lá, toca nele, só não tira a vida dele, não toca nele, porque você vai ver que ele é fiel. Aí o que está acontecendo? Deus está pregando sobre um homem. Deus está falando acerca de um homem que é fiel, que é idôneo, e o Senhor o conduz a um nível, ou permite ele ser conduzido a um nível de provação tão profunda. Por quê? Porque Deus quer provar que esse homem tem uma influência que não é terrena. A influência dele é tão poderosa que ele teve que mover o inferno. Alguém está comigo ou não? A influência desse homem é tão poderosa e é tão legítima que o inferno começou a se mover. Aleluia. Então nós precisamos entender, meu irmão, existem muitas influências humanas, e elas acontecem pelo teu estado e por aquilo que você aparenta ser. Mas existe uma influência que ela não é humana. Aleluia. E ela não está condicionada à tua aparência, ela não está condicionada ao teu exterior, ela não está condicionada, meu irmão, àquilo que você está fazendo diante das pessoas, mas ela está condicionada àquilo que o céu está recebendo. Existe uma influência, meu irmão, humana, que pode nos conduzir a muitos lugares, e isso é até bom. Nós sabemos, e eu sei que você já ouviu falar muito sobre isso, mas Paulo está dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Ou seja, existem níveis de influência que nos aprisionam a determinadas situações, e Paulo fala: seja sóbrio, seja entendido. Por quê? Porque haverão dias que a influência humana, ela será conduzida por vãs filosofias. Aleluia. Então nós temos que discernir quando Deus está falando ou quando são assuntos filosóficos. Paulo diz uma coisa: não se atente a questões genealógicas ou fábulas, porque isso na verdade traz mais enfado do que propósito de reino. Então não atente-se para coisas, meu irmão, que não edificam a sua fé. E ele está dizendo: porque isso são vãs filosofias que trabalham com sutileza, tentando fazer o que? Tirar você do propósito espiritual, tirar você do propósito de viver para Deus. E uma das coisas que eu vejo que a igreja está vivendo, a igreja mundial, é que a igreja está vivendo como se Jesus não fosse voltar. Porque nós estamos tão influenciados pelo plano horizontal que nós estamos esquecendo o plano vertical. Tem alguém aqui ou não? Então a igreja está sendo conduzida por vãs filosofias. Então quando nós falamos de influência também vamos estar atentos, porque as vãs filosofias estão tirando muita gente do propósito de Deus. Tem alguém aí ou não? Está aqui? Está aqui? Você está muito quieto hoje. Aleluia. Então as vãs filosofias, elas vêm de várias formas, mas nós sabemos, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, que os níveis de influência no campo horizontal, no campo humano, eles estão aí, e nós como filhos de Deus precisamos avançar para os campos a qual o Senhor tem nos concedido, para os lugares a qual o Senhor tem entregue nas nossas mãos, para que a gente possa influenciar. De qual forma? Introduzindo o reino.
e a cultura do reino de Deus. Você já ouviu, eu tenho certeza, nessa casa, os 7 montes de influência: família, educação, religião, mídia, entretenimento, governo, negócios. Todos esses montes, que são os montes da influência. Nós sabemos que esses montes de influência, meu irmão, é para que nós possamos alcançar lugares de posição. Para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido, para que o reino de Deus seja introduzido de uma forma poderosa, não com vãs filosofias, não com palavras, meu irmão, de sabedoria humana, mas com poder e com manifestação da glória de Deus pelos lugares que nós passarmos. Então, meu irmão, sabe o que eu vejo que Deus quer de nós? Que a gente saia de uma plataforma de vã filosofia e comece a entrar numa plataforma da manifestação poderosa de Deus, e nós possamos adentrar, meu irmão, em lugares de influência ou de relevância, mas que o reino de Deus possa ser estabelecido de uma forma sobrenatural. Sabe o que aconteceu com Simão? Simão, ele estava acostumado com magias, foi pregado aqui, mas o dia que ele viu o Espírito Santo vindo sobre alguém, o dia que ele viu alguém que falava grego, ou que falava aramaico naquela época, ou que falava hebraico, que ele viu falando uma língua estranha, ele falou, ele podia até dizer assim: eu conheço até a língua dos demônios. Você sabe que demônio fala em línguas também, né? Não sei se você sabe, mas demônio também fala em língua. Ele conhecia a língua dos bruxos, dos mágicos, dos demônios, conhecia o grego, ele conhecia o aramaico e o hebraico. Mas quando o Espírito Santo veio, ele falou: pera aí, alguma coisa está diferente. Alguma coisa isso aí eu nunca vi. Aleluia. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele rapidamente pensou que a influência do reino era como a influência maligna. Ele falou: vou pagar esse negócio, vou comprar. Mas o Pedrão falou assim: cara, vai para lá você e seu dinheiro, porque isso aqui não tem preço. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem preço para unção. Tem alguém comigo ou não? Não tem preço para unção. Quanto vale a tua unção? Pergunta para alguém que está do seu lado: quanto vale a tua unção? Diga: quanto vale o que você carrega? Pergunta para alguém, chacoalhe alguém até ele acordar nessa noite. Pergunta para ele: quanto vale o que você carrega? Aleluia. Pergunta para ele assim: quanto você quer para influenciar um bairro? Quanto você quer para influenciar um lugar? Quanto vale para influenciar uma geografia? Meu irmão, não tem um preço monetário para influenciar uma geografia. Não tem um preço monetário para você influenciar uma geração. Qual é o preço? O preço é o desejo ardente de estar nos átrios, no tabernáculo do Senhor. Davi disse: Senhor, quão amáveis, Salmos 84:1, quão amáveis são os seus tabernáculos, quão amáveis são os seus átrios. Ele disse, verso 3: até o pardal encontrou casa, até as andorinhas, e eu encontrei os seus altares. Eu encontrei os seus altares. Porque o ambiente dos altares é um ambiente de influência contínua. Diga comigo: influência contínua. Você já se perguntou por que o maná fora do tabernáculo ele embotava? Mas você sabe que no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, também tem maná. Só que o maná da arca não embota. Tem alguém aqui ou não? Aleluia. Por quê? Porque diante da Arca da Presença, meu irmão, a presença e a glória é contínua. Então não tem esse negócio de você ora ser influenciado pelo mundo e ora ser influenciado por Deus. Não dá para você servir a dois senhores. Vamos aí, tem alguém aqui? Eu sei que tem. Aí sabe o que acontece? Diante da arca, lá tem maná, tem cajado, lá tem a vara de Arão que floresce e não apaga. Fora da arca apaga. Fora da arca, o maná embota. Fora da arca, as tábuas são quebradas. Fora da arca, a lei é quebrada. Mas dentro da arca, a tábua não se consome. Dentro da arca, o maná não consome. A vara não para de florescer, porque sacerdócio e reino caminham junto. Aleluia. Tem alguém aqui? Porque sacerdócio e reino caminham junto. Então tem um lugar bom para estar, é diante da presença, é diante da arca. E lá nesse lugar é contínua, a presença é contínua. Por isso, meu irmão, quando nós estávamos louvando aqui, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Eu já comecei a chorar ali, porque nós amamos estar nesse lugar. Nós amamos estar nesse lugar.
Aleluia. Qual é a forma, meu irmão, de um maná ser contínuo? E eu não estou falando sobre o cessar do maná, eu estou falando sobre presença contínua, alimento contínuo, que não estraga. Na presença de Deus não estraga alimento. Na presença de Deus, meu irmão, a nossa fé não vai minguar, a nossa fé vai crescer. Na presença de Deus você tem autoridade. Na presença de Deus não tem oscilação. Aleluia. Você se lembra de um homem chamado Asaf? A Bíblia diz que ele questionava a prosperidade dos ímpios. E um dos detalhes lindos da história de Asaf, lá em Salmo 73, que ele diz assim, que ele questionava o ímpio, questionava todo mundo, até o dia que ele entrou no santuário. Acho que você não pegou, vou pregar aqui. Ele questionou todo mundo, aí a Bíblia diz assim, até o dia que eu entrei no santuário. Porque o dia que ele entrou no santuário, ele viu o fim do ímpio. Então, meu irmão, sabe o que falta muitas vezes para nós elevarmos o nível de influência no Espírito? É entrar no santuário. Convide alguém para entrar no santuário nessa noite aí do seu lado. Diga para alguém, nós precisamos sair da plataforma humanista. Fala para alguém aí, nós precisamos sair da plataforma humanista. Aleluia, precisamos entrar, meu irmão, numa plataforma sobrenatural de Deus. Para o nosso tempo, para a nossa geração. Aleluia. Eu ainda sou da geração que crê em milagre. Os meus olhos verão a glória de Deus, o seu também. Nós ainda veremos os paralíticos levantando, os cegos vendo, os mudos falando, os surdos ouvindo. Tem alguém aqui? Nós ainda veremos leprosos sendo curados. Nós ainda veremos os endemoniados sendo libertos. Só de passar na porta da igreja. Porque o nosso nível de influência espiritual, meu irmão, vai mover o reino do Espírito. Alguém comigo aqui? Dá uma canção aí, gente. Aleluia. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ah, Deus não mudou. Sacode alguém e diga, Deus não mudou. Sacode alguém e diga, Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ei. Vamos, igreja. Vem um nível de influência sobrenatural. Vem um nível de influência do reino. Vem um nível de influência do Espírito. Os céus vão ouvir a tua oração. Os céus vão ouvir a tua oração. Ei. Aleluia. Ei. Ah! Ei, baixanda e alamanagas. Ah, baixora na manaralabas. Ah, meu Deus. Ei. Vamos ver. Ei, há uma unção profética, meu irmão, que influencia o reino do Espírito. Uma das funções proféticas é rasgar o céu e dizer: Senhor, faz outra vez. E Deus vai fazer de novo. Posso falar ou não? Deus vai fazer de novo. Só que Ele vai fazer de forma diferente. Deus vai fazer de novo, mas Ele vai fazer de forma diferente. Por quê? Porque agora somos nós. Até alguém. Porque agora somos nós. Nós somos os homens que Deus vai usar para essa geração também. Nós também fazemos parte daqueles que serão usados. Ei, Deus nos deu uma palavra para as nações da terra. Escute, nós estamos discipulando as nações. Sabe por quê? Porque Deus vai nos levantar para isso. Deus vai te levantar para isso. Aleluia. Eu sei que você está pegando isso. Eu sei que você está pegando isso. Aleluia. Nós, como a influência humana, vai nos conduzir, meu irmão, a ter bons networks, bons relacionamentos, boas amizades. Até vai nos conduzir a ter boas mesas. Aleluia. Para falar assim, para ser sincero, posso falar ou não?
Tem muita gente que só se move na influência humana, porque são pessoas interesseiras. Elas olham o que você tem e falam: eu tenho que me aproximar de você, porque você tem algo, você pode me proporcionar algo. O apóstolo Jones pregava isso lá na igreja e dizia: depois que a igreja está pronta, que trabalhamos tanto, ralamos tanto, começamos com 6 pessoas na garagem, todo mundo que chega na igreja profetiza a multidão. Todo mundo que chega na igreja diz: eu vejo você no estádio. Ai, 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 ai. Mas quando éramos 6 pessoas na garagem, quem profetizava a multidão? Sabe quem era? Éramos nós, meu irmão. Colocava a mão na cabeça um do outro e dizia assim: ó, você vai para a nação. E dizia: você também vai. Ah, você vai para a nação. Você também vai. Nós abrimos a igreja. Escute, quando a igreja nasceu, colocamos o nome Igreja Apostólica. Aí veio um apóstolo pregar e falou assim: vocês têm apóstolo? Não. E por que vocês são apostólicos? Ah, porque não é sobre um título. Não sou eu que sou apostólica, a igreja é apostólica. Ela nasceu apostólica. Ela é profética. Ela nasceu profética. Então nós não precisávamos de um apóstolo, nós não precisávamos de um profeta. A gente sempre foi, a igreja sempre foi, a igreja sempre fluiu. Por quê? Porque nós vimos como a igreja nasceu e ela é influente. Ah, meu Deus do céu. Então agora, meu irmão, é fácil você chegar e falar: você vai para tal lugar, você vai para tal lugar. Não, meu irmão, não profetiza essas coisas. Tem alguém aqui ou não? Não profetiza isso não, profetiza novidade de vida. Aleluia, porque para onde a gente vai, Deus já falou, não foi agora, foi 10 anos atrás. Só que eu quero saber se tu é profeta. Profetiza onde nós vamos daqui 5 anos. Vamos aí, profetiza para onde a gente vai daqui 10 anos. Profetiza o que Deus vai fazer na nossa história. Aleluia. Nós estamos cansados de falsos profetas, de falsas doutrinas. Aleluia. Eu sinto um poder de Deus aqui. Aleluia. Nós compreendemos qual é a influência humana. Pastor, Deus pode usar os homens para influenciar? Pode, e não é errado. Só que a gente vai aprender a discernir quando Deus fala, quando o homem fala. Aleluia. Porque os homens falam, e falam bastante. Eu estava, um desses tempos que eu fui fazer uma missão sozinho. Eu fiquei uns dias no Equador, depois fui para o Panamá. Foi um tempo de buscar Deus, um tempo de solitude. Deus falou comigo. E eu fiquei uns 3 dias em silêncio, sem falar nada, sem falar com ninguém. E Deus falou algo comigo, falou assim: uma das formas da gente discernir que Deus está falando é quando Ele está em silêncio. Eu disse: por quê? O Senhor falou: porque quando Deus está em silêncio, os homens falam bastante. Vou falar de novo para ver se você entende o que eu disse. Uma das formas de Deus falar é quando Ele está em silêncio. Porque quando Ele está em silêncio, quem está falando são os homens. Então nós vamos ter que discernir o que é influência humana. Aleluia. Aleluia. Siga ou paro? Quer que eu paro? Aleluia. Então, meu irmão, como nós vamos discernir quando Deus falou? Sabe por que eu posso falar isso ou não? Porque a gente fica empolgado com muita coisa. Aleluia. Você vai ouvir aqui falar 5 dias sobre influência. Aleluia. E a gente fica empolgado: não, recebi uma palavra, vou fazer tal coisa. E aí é tremenda aquela agitação. Todo mundo vem, todo mundo ora, todo mundo unge, todo mundo faz de tudo. Aleluia. A gente joga sal grosso, faz um monte de coisa. Aí passa 2, 3 meses, tudo aquilo que foi falado, profetizado para viver, não está mais acontecendo. E aí, foi Deus que falou? Ou foi o nosso ego, a nossa vontade humana? Então, meu irmão, nós vamos precisar aprender a discernir. Temos que discernir, cara. Não é ruim que os homens falem, é bom. Nós precisamos de homens para nos direcionar na palavra de Deus. Só que quando se trata de assunto profético, meu irmão, aí é uma outra questão. Porque nenhuma profecia, diz a Bíblia, vem da vontade humana. Nenhuma. Não tem profecia que vem da vontade do homem. Então, quando nós tratamos de assuntos proféticos, não é eu falando, é quando o Espírito quer falar e soprar e nos conduzir e nos impulsionar para algo poderoso. É por isso que tem muita gente frustrada na igreja com os homens. Aleluia.
Pastor, o que é isso? Nós precisamos gerar temor em nós antes de dizer assim diz o Senhor. Temos que entender se assim diz o Senhor ou assim diz eu. Vamos aí ou não? Posso continuar ou não? Então a influência humana, ela existe, ela está aí. Aleluia. Está aí, meu irmão. Nós podemos nos conectar, nos organizar humanamente falando, mas existem conexões que são no reino. Aleluia. Existem coisas que Deus faz, meu irmão. Nós estávamos eu falei um testemunho. O apóstolo Jonathan estava pregando lá na inauguração lá do templo. Então Deus vai falar para ele para falar que Deus estava nos entregando na América do Sul. Uns 2 dias antes eu estava orando, e Deus falou comigo. Eu parei de orar, sentei no sofá e fiquei ali digerindo o que Deus falou. A minha esposa saiu do quarto, apareceu e falou: o que foi? Eu falei: Deus falou comigo. Ela falou: agora? Eu falei: agora. Aí ela falou: o que Deus falou? Eu peguei e anotei um negócio, eu tirei da Bíblia. Está na sua. Deixa eu mostrar isso aqui também. Aleluia. Deus falou comigo. Eu peguei um papel, era um envelope, e está tudo rabiscado aqui, que eu estava tentando discernir o que Deus estava falando. E Deus me deu um nome, uma sigla, chama Simpas, CIMPAS. E o pastor já estava liberando essa palavra, dizendo: eu vejo a América do Sul. E eu subi no púlpito e falei: há uns 2 dias atrás eu estava orando, Deus me deu um nome, em uma visão sobrenatural, em lágrimas. E o nome que Deus me deu é Conselho Internacional de Ministros Proféticos da América do Sul. Você entendeu ou não? Porque quando Deus fala, é diferente. Quando Deus fala, é diferente, meu irmão, de quando o homem fala. Porque quando Deus fala, mexe dentro de nós. Abacuque diz que quando ele ouviu a voz do Senhor, ele temeu. Diz que o interior dele se movia. Sabe, quando a gente ouve a voz de Deus, o nosso interior se move. E aí a gente sabe que não é influência humana. Aí nós estamos entendendo que Deus está nos influenciando e nos empurrando para coisas grandes e poderosas. Aleluia. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Nós vamos sair daquele nível de, sabe, de profecia ensaiada. Aleluia. Eu estou pregando para uma igreja de profetas e apóstolos, hein? Nós não precisamos mais de profecias ensaiadas. Nós não precisamos mais de influência humana. Nós não precisamos mais, meu irmão, de influências de status. Aleluia. Então qual influência nós precisamos? Nós precisamos que o Espírito sopre outra vez. Em Atos 16, Paulo anseia ir para a Ásia ou para a Europa. O Espírito Santo o proíbe e diz: não, você não vai. Quem proibiu ele de ir? O Espírito Santo. E tem um monte de gente achando que Deus vai te mandar para qualquer lugar que você vai ir, ou que você quer ir. O Espírito Santo proibiu Paulo de pregar. Agora uma coisa é, a gente tem que pregar a tempo ou fora de tempo. Para um ele prega uma coisa, mas o Espírito Santo falou para ele: você não vai. Senhor, mas eu vou pregar o Evangelho. Mas eu não quero. Aleluia. 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 Quem foi que impediu? O Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo está nos impedindo de pregar a palavra. O Espírito Santo está cuidando, meu irmão. O Espírito Santo está dizendo: para com esse negócio, é muita coisa que eu não estou falando. Aleluia. Tem alguém aqui ou não? Amém. Então o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar. Aí passa um tempo, Paulo vai à casa daquela moça chamada Lídia, vendedora de púrpura. Paulo queria ir para a Europa. Jesus trouxe a Europa para Paulo. Tem alguém aqui ou não? Jesus só pode deixar que eu vou trazer para você aonde você precisava ir. Sabe por quê? Porque a influência do reino de Deus é assim, meu irmão. Você pode estar aonde for. Se é Deus que quer fazer algo na minha, na sua vida, meu irmão, não tem como correr não. Tem como correr não. Eu sei o que é correr de Deus, mas não dá, Ele te alcança. Você tenta correr e ele te alcança, não tem jeito, Ele vai te alcançar. Por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida. E se Ele tem um propósito, meu irmão, você não vai escapar. Não tem jeito, então fica tranquilo, porque o Senhor vai mover todas as coisas. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia sobre a influência humana. 1 Timóteo 1,3: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficas em Éfeso, para advertires a alguns. Está falando sobre pessoas que não ensinem outra doutrina, não ensinem outra coisa. Aleluia.
Não pode ensinar outra doutrina. Paulo diz aos Gálatas o quê? Se até um anjo descer do céu e ensinar uma outra doutrina que não foi a doutrina de Cristo, considere isso como anátema. Imagine um anjo descendo aqui e falando: eu vou pregar para você, e você repreendeu o anjo e falar: para lá, vai para lá, porque já está escrito. Aleluia, está escrito. Por quê? Porque isso é discernimento, isso é maturidade. Deus vai nos conduzir a um lugar de maturidade espiritual justamente para a gente não ser conduzido, meu irmão, por vãs doutrinas ou sutilezas de filosofias. Aleluia. Nós gostamos de filosofia, nós lemos, aprendemos sobre muitas coisas. O próprio Paulo cita filósofos, Jesus cita filósofos nas suas escrituras. Sócrates veio antes dele, Aristóteles veio antes, muitos vieram antes dele, e na Bíblia cita epicureus que estão questionando Paulo acerca da doutrina, mas Paulo traz uma doutrina diferente das vãs filosofias. Os epicureus vão dizer: Paulo, sobre isso aí eu quero ouvir um pouco mais. Aleluia. Por quê? Porque é muito bom e a gente estuda sobre tudo um pouco. Só que quando a influência do reino chega, aí, meu irmão, aí não tem filosofia. Aleluia. Sabe, é uma coisa tremenda, a gente precisa aprender isso, que a mensagem de Deus, ela é cristocêntrica, mas o alvo é antropocêntrico. Por quê? Porque a mensagem ela é pregada para pessoas, só que a mensagem ela tem um peso cristocêntrico, mas ela precisa ter uma missão antropocêntrica, porque ela vai precisar alcançar pessoas. Nós não pregamos para Jesus mesmo. A gente já pregou para Jesus? Já pregou para Deus? Só Abraão e Moisés pregou para Deus. Os dois pregaram para Deus, né? Deus queria trazer uns juízos aí, e esses homens disseram: não faz isso não, se arrepende. Mandaram até Deus se arrepender. Pregado para Deus, é muita ousadia, né? Aleluia. Mas nós não pregamos para Deus, gente. Nós não pregamos para Deus. Quem é que conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Não, nós não pregamos para Deus. Para quem que a gente prega? Para as pessoas, para os homens. A missão da mensagem, ela é antropocêntrica, antropológica, mas ela tem um peso, meu irmão, cristocêntrico. Ela vem com o peso de Cristo em nosso coração, para quebrar todo grilhão, para transformar todo e qualquer pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Essa palavra destrói fortalezas, essa palavra quebra, meu irmão, os grilhões. Ela rompe com as cadeias, meu irmão, do entendimento. Ela rompe com as cadeias, meu irmão, que nos aprisionam. Porque o Evangelho de Cristo, ele é poderoso para restaurar vidas. Aleluia. Por que nós vemos? Nós vemos muitas pessoas sendo salvas, mas nós vemos poucas pessoas sendo convertidas genuinamente. Pastor, dá para alguém ser salvo sem ser convertido? É um paradoxo, parece. Mas acredite, meu irmão, tem muita gente sendo salva, mas não é convertida genuinamente. Por quê? Porque faz alguma coisa errada? Não, é porque não está apaixonado pelo propósito, não recebeu a missão, não recebeu a visão. Porque todo salvo, ele vai tentar salvar alguém, ele vai tentar falar do teu Senhor, ele vai tentar falar daquilo que Deus fez na vida dele. Aleluia. Então, que tipo de influência, meu irmão, está se manifestando em nossa vida, que não nos deixa romper com esses paradigmas? Aleluia. Então Paulo diz: fiquem em Efésios para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem dissensões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Esse é o perigo, meu irmão, sabe do que? Das más conversações. Esse é o perigo, meu irmão, de ouvir as más vozes. Aleluia. Há um texto em Marcos 8,15. Há um texto em Marcos 8. Aleluia. Vocês estão comigo? Tem Bíblia aí? Aleluia. Diz assim, aqui está falando sobre a tradição de alguns anciões. E uma das coisas que nós, no contexto que eu vou falar, no verso 15 diz assim, e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos
guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, não só dos fariseus, mas também do fermento de Herodes. Por quê? Porque a influência humana tem uma mentalidade herodiana e uma mentalidade de fariseu. Quem são os fariseus? A Bíblia diz qual é o fermento do fariseu? Hipocrisia. O fermento do fariseu é a hipocrisia, a influência humana que não está, meu irmão, inundada pelo azeite ou pela unção do Espírito Santo, é fermento de fariseu. Porque é o hábito de conduzir pessoas a fazer aquilo que nem muitas vezes nós mesmos fazemos. Aí Deus está dizendo, vamos largar esse tipo de influência. Aleluia. Vamos largar esse tipo de influência, porque essa influência dos fariseus está embotando ou engodando em nós aquilo que nós precisamos fazer. Você já viu que tem um monte de gente vendendo coisa que nem eles conquistaram? Você já viu um monte de... a internet é algo ruim, mano, mas é algo bom. Nós vemos milhares de pessoas oferecendo aquilo que elas não têm. Posso falar ou não? Nós vemos um monte de gente oferecendo algo que ainda não tem. Já viu, gente? Eu vejo de tudo na internet. Você vê, escola de profeta, aprenda a caminhar com o anjo Uriel. Esses dias eu vi. Eu falei, rapaz, deixa o anjo saber disso. Eu disse, meu Deus do céu, o Uriel, deu um problema esse Uriel aí para os Mormons, né? Mas deixa para lá. Deixa Joseph Smith descansar em paz, ou não, sei lá. É porque tem gente que parte dessa para melhor e tem gente que parte dessa para pior, você sabe disso. Escute, cara, nós vemos, gente, isso é no campo da influência, do entretenimento, um dos 7 montes da influência, que é o entretenimento, ou a mídia. E nós vemos o que? É um tipo de influência que vem encharcada pela doutrina dos fariseus, pelo fermento dos fariseus. Só que a outra doutrina que Jesus diz, humana, é: apartai-vos do fermento de Herodes. Porque qual é o problema do fermento de Herodes? Deixa eu te dar um texto do comentário bíblico de Moody. Ele diz que o fermento de Herodes era... O que Moody escreve no seu comentário, ele diz que o fermento de Herodes era a doutrina herodiana. E ele diz que a doutrina herodiana tem um significado. Qual é? Espírito mundano, secularismo infectante. O que é o secularismo infectante? É a influência do mundo. Ou a gente é amigo de Deus, aleluia, aleluia. Gente, eu não estou exortando a igreja, não, eu estou pregando. Vocês têm pastor, aleluia. Isso não é uma palavra de exortação. Você já conseguiu compreender isso, né? Porque você está me olhando com a cara assim, nossa, está batendo. Não, eu não estou fazendo isso, meu irmão. Tenha discernimento. Eu estou lendo a Bíblia e eu estou te dizendo uma coisa. O fermento, Jesus falou, apartai-vos do fermento dos fariseus, que é o fermento do fariseu, é a hipocrisia, e também do fermento de Herodes, porque Herodes, os herodianos têm um pensamento mundano, e esse pensamento ele é infectante, ou seja, secularismo. Nós somos influenciados pelo secularismo, porque na verdade o Filho de Deus, ele não pode ter uma vida secular. Mas como o secularismo está pegando a vida do crente? É porque na igreja ele é uma coisa e lá fora ele é outra coisa. Isso é doutrina herodiana, secularismo. E sabe o que diz que é infectante? E sabe que é algo infectante? É algo causado por bactérias. E sabe o que o mundo é? Uma bactéria terrível. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele começa a entrar, te influenciar. Você está comigo, eu sei, sim ou não? Ele começa a te influenciar para que você saia do padrão que Deus estabeleceu para você, aleluia. Nós estamos caminhando. Você está entendendo tudo que nós estamos construindo nessa mensagem. Então, o secularismo, meu irmão, infectante, está infectando a muitos, porque muitas pessoas estão sendo influenciadas e negociando a sua fé, negociando aquilo que recebeu da parte de Deus. Meu irmão, se nós recebemos algo de Deus e alguém quiser comprar, você vende? Agora você fala não. Aleluia. Agora você fala não, né? Quero ver na hora, meu irmão. Nós já passamos por isso.
Eu já tive demônios que já manifestaram na igreja lá, que me faziam proposta. Ó, se você fizer isso, eu te dou isso. Você, sai daqui, capeta. Aleluia. Nós já tivemos essa experiência. Por quê? Porque, meu irmão, Jesus não foi tentado ser influenciado. Então, presta atenção. O secularismo, meu irmão, é uma doença infectante que está entrando na igreja. Por quê? Porque ele está trazendo uma vida dupla para os filhos de Deus. Então, o filho de Deus tem uma vida dupla e nós não podemos ter uma vida dupla. Nós somos crentes até o tutano, aleluia. Meu irmão, nós somos crentes, aonde a gente for, a gente é crente, aleluia. Tem gente que não entende, está todo dia na igreja. Eu estou todo dia na igreja, meu irmão. Ah, você está para lá e para cá. É, porque eu sou crente, aleluia. Eu sou crente, aleluia. Alguém se identifica? Por quê? Porque a gente é crente, aleluia. Então nós temos que entender isso, sabe por quê? Porque é uma doença infectante. Secularismo mundano está tentando influenciar a igreja, os jovens, mas dentro do corpo existe um sistema chamado sistema imunológico. Aleluia, está comigo ou não? Vamos entrar no profético. Para toda infecção que se levanta contra o corpo, também tem um sistema imunológico chamado profético. Dentro do corpo, meu irmão, quando há uma infecção no corpo, todos os organismos, meu irmão, começam a ser afetados. Mas tem um organismo que não para de trabalhar. Qual é? É o sistema imunológico. Sabe que organismo é esse da igreja? É o profético. Porque enquanto o secularismo está entrando na igreja, o profético está batendo. O profético está batendo. E o profético está dizendo: não, aqui não vai entrar. Aqui não vai entrar. Na minha vida não vai entrar. Na minha casa não vai entrar. Ah, mas é normal, todo mundo faz. Não, tem um sistema imunológico. E ele está lutando contra toda infecção do secularismo, do mundanismo, que está tentando entrar, meu irmão, no nosso arraial. Mas ainda tem uma igreja profética, aleluia. Ainda tem uma igreja profética, que o sistema imunológico profético do corpo está trabalhando para combater as infecções, está trabalhando para combater as inflamações. Aleluia. Você consegue entender essa linguagem? Aleluia. Então quer dizer uma coisa: quando todo o organismo está doente, tem um organismo que está trabalhando, que é o imunológico. Ele está trabalhando para levantar sua resistência, sua imunidade. Ele está trabalhando para dizer assim: olha, se você não se posicionar, se você não entrar com tratamento, seja o que for, essa infecção vai avançar, essa enfermidade vai avançar. Aleluia. Só que nós estamos dizendo: não vai, porque Deus está liberando os antibióticos do reino. Aleluia. Alguém está comigo ou não? Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque há uma influência maior. Aleluia. A Bíblia não diz isso, que o mundo até pode influenciar. A Bíblia diz o seguinte, no capítulo 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. O maligno está no mundo e ele está influenciando, ele está trabalhando. Há uma influência maligna no mundo, mas a Bíblia diz que maior. Tem alguém aqui comigo? Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não sei, meu irmão, qual o nível de influência maligna tem chegado até a sua vida. Mas eu sei de uma coisa: tem um sistema trabalhando imunológico para dizer: nós vamos combater a infecção, nós vamos combater toda a influência de Herodes, todo espírito herodiano. Meu irmão, vai ter que bater em retirada, porque a influência do reino vai vir com tanta violência, meu irmão, que não vai haver espírito herodiano atrapalhando o que Deus quer fazer. Uma igreja que cresce relevante e influente, cresce em santidade. Cresce em santidade. A santidade ainda convém. A santidade ainda convém à casa do Senhor. A santidade ainda convém à casa do Senhor. Pastor, eu quero crescer, quero ser relevante. Seja um relevante santo. Tem alguém comigo ou não? Seja um relevante santo, cheio do poder de Deus. Aleluia. Nós temos que compreender isso. Esse espírito maligno de Herodes influencia. O espírito herodiano está influenciando uma igreja, meu irmão, no mundo.
E que se levantem os profetas, que eles tirem as suas flechas da aljava. Eu sinto algo de Deus aqui. Se levantem os profetas, tire o arco da aljava, tire as flechas da aljava, pelo amor de Deus. Levante o arco. Por quê? Porque, meu irmão, nós precisamos começar a reagir de uma forma poderosa. Eu creio piamente, meu irmão, no que vai acontecer nessa década. Mas eu creio em algo poderoso e extraordinário da parte de Deus, mas eu creio que isso vai começar em nós. A Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Então, meu irmão, ainda há um sistema imunológico trabalhando, aleluia. Ainda há um sistema imunológico trabalhando. Ainda há homens e mulheres de Deus que estão combatendo a infecção do herodismo. Aleluia. Eu creio em uma igreja santa, irrepreensível, imaculada, que vai ser levantada em glória, em poder, aleluia. Escute, o dia que a igreja, meu irmão, receber esse renovo de Deus, não tem quem pode parar a igreja. Você sabe que até hoje ninguém parou a igreja, porque é uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas mataram muitos que vieram antes de nós, muito sangue foi derramado. Mas sabe por que o evangelho chegou? Porque o sistema imunológico sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Aleluia. Aleluia. O que Deus quer de nós, então, que a gente cresça em todas as esferas, em nome de Jesus. Aleluia. O profeta, toca alguém do seu lado e diga assim: o profético na sua vida não pode parar de trabalhar. Diga assim: ele é um sistema imunológico para o corpo. Aleluia. Você consegue pegar essa palavra? Deus quer te ativar, Deus quer nos ativar. Aleluia. Meu irmão, presta atenção, escute. Hoje o Senhor nos dá uma palavra para ministrar o teu coração, para dizer uma coisa. Existe um sistema humano, ou uma influência humana, e essa influencia muito, e é bom até determinados pontos, mas existe uma influência mais poderosa, meu irmão. Sabe o que é isso? Você não precisa de um costa quente ou de um padrinho. Sabe o que você precisa? Que o Espírito Santo te encontre. Sabe o que você precisa? Que o Espírito Santo sopre o teu nome, porque o dia que ele soprar teu nome, o dia que ele soprar teu ministério, o dia que ele te levantar para uma obra, meu irmão, pode se levantar o inferno inteiro contra a sua vida, pode se levantar o diabo que for, não tem como paralisar alguém que Deus já selou, alguém que Deus já marcou para fazer algo poderoso. O diabo até tenta, ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque você tem o zelo, você tem o zelo, você tem o zelo da presença. O Espírito te marcou para uma obra poderosa. Então eu quero dizer uma coisa: todo demônio que te atormentou até o dia de hoje, ele tem minutos, segundos para bater em retirada da tua casa. Da caçora lá, manassei. Ele tem segundos para sair do teu caminho. Sabe por quê? Porque a tua influência é do céu. A tua influência é do céu. A tua influência é do céu. Ei! A tua influência não é humana e não é maligna. O diabo trabalha para influenciar o tempo todo, mas existe uma influência que vem do céu. Se nos últimos dias Deus enviará Elias, se ele vai enviar Elias nos últimos dias, meu irmão, nós vamos viver uma influência no profeta de uma forma sobrenatural. Sabe a influência de Elias? É alguém que diz assim: Senhor, fecha o céu. Aleluia. Eu já conjecturei isso. Quem nunca ouviu, vou falar de novo. Quer dizer, se você não ouviu, não dá para falar de novo. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, vai ouvir hoje. Elias faz um decreto, libera um decreto, diz assim: fecha o céu aí, não vai chover. Segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Essa palavra, ela saiu da região natural, meu irmão. Ela entrou lá no terceiro céu. Ela encontrou os anjos que estavam cuidando da chuva. Aleluia. Que isso, pastor, heresia? Não, eu só estou conjecturando. Aleluia. Eu sei que você me entende. A palavra chegou lá e houve uma confusão no céu, dizendo assim: que maluco é esse aí, está mandando fechar o céu? Cara doido.
Quem é que tem autoridade para mandar fechar o céu? Os anjos conversando e fica aquela palavra batendo lá em cima: fecha o céu, fecha o céu, fecha o céu. Aí os anjos não aguentam, eles vão falar com Deus no trono, falar: Senhor, Yahvé, nós estamos com um problema, tem uma demanda. O Senhor fala: tem uma demanda. Qual é a demanda? Tem um maluco lá embaixo. Ele emitiu um decreto e o decreto chegou até aqui em cima. E Deus falou: qual é o decreto? Ele mandou fechar o céu. Aí Deus falou para os anjos assim: todo dia tem um maluco aí mandando fechar o céu. Aí Deus falou assim: mas só para saber, quem é que mandou? Aí ele falou: Elias, o tisbita. Aí Deus falou assim: fecha agora. Fecha o céu agora. Tem alguém aqui ou não? Fecha o céu agora. Eu sei quem é Elias. Eu sei quem é Elias. Se ele falou para fechar, fecha. Tem propósito. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque o nível de influência de alguém no reino espiritual, meu irmão, é mais poderoso do que o nível de influência de alguém no reino natural. O reino espiritual tem que ouvir. Ah, meu Deus do céu. Eu sei, tem pessoas que falam. Eu posso te falar uma coisa, se você crê, tem pessoas que vai sair daqui, meu irmão, num nível de autoridade tão poderoso e influência no reino espiritual. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Ele disse: a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você disser para esse monte: sai daqui e se joga no mar, você vai ter que ver o negócio acontecendo. Sabe por quê, meu irmão? Antes de Jesus falar isso, ele dá uma palavra para a figueira. A figueira seca. E a Bíblia diz que a figueira secou. Eles voltaram, passaram por aquele lugar, e os discípulos viram a figueira seca. E eles vão dizer para Jesus: nossa, a figueira soltou. Ele falou: eu te digo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser ao monte: sai daqui, vai para lá, o monte vai ir. Sabe algo tremendo? É que a figueira está num lugar chamado Betfagé. A palavra Betfagé significa cidade do figo, ou casa do figo. O que Jesus não está buscando figueira fora do tempo, ou buscando figo fora do tempo. Jesus está buscando uma resposta geográfica. Tem alguém comigo ou não? Porque a casa é casa do figo, não é sobre a figueira. Mas Betfagé é casa do figo. Sabe o que Jesus está? Quando você tem uma casa do figo, meu irmão, você não precisa de estação para dar figo. Aleluia. Você pegou ou não? Por isso que aquele que tem a chamada para pregar o evangelho, Paulo diz o que para Timóteo? Pregue a tempo e fora de tempo. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é sobre a figueira, é sobre a geografia. Tem algo poderoso. Deus nos deu territórios. Enquanto nós estivermos olhando para a figueira apenas, e Deus está dizendo: não é só a figueira, é o território inteiro. Aleluia. É o território inteiro, é a geografia. Então nós precisamos nos mover nesse nível de entendimento e influenciar o reino do Espírito. Elias, ele dá uma palavra e diz: não vai chover. Os céus têm que ouvir e tem que dar uma resposta. Aleluia. A influência de Elias foi tão grande que causou uma perturbação em Samaria, em Israel. E Acabe vai ter com Elias, vai dizer: tu és o perturbador. E Elias vai falar: eu? Eu? Perturbador é você. Perturbador é tu, tua casa, a casa do teu pai, tua parentela, teus amigos, todos vocês. Aleluia. Por quê? Porque eles entendiam, meu irmão, que o que Elias fazia causava alvoroço. Amém? A igreja está causando alvoroço, nós estamos causando alvoroço. Sim, diga sim, aleluia. Lógico que sim, aleluia. Nós estamos recebendo visita dos vizinhos desde o primeiro dia de culto no Templo Novo. Já no primeiro, falei: gente, nem começamos ainda. Aleluia. Já estamos causando alvoroço. Porque a igreja está causando alvoroço, sim ou não? Sim, meu irmão, é lógico que nós estamos causando alvoroço. Aleluia, mas vai chegar esse tempo de uma manifestação gloriosa. Posso te falar uma coisa? Isso é promessa de Deus. Você vai ver o bem. A Bíblia diz que nós veremos os filhos dos filhos. Nós veremos as gerações sendo impactadas por algo que nós plantamos. Aleluia. Então, meu irmão, escute, preste bem atenção nessa palavra, para você entender que nível de influência que nós vamos caminhar. Meu irmão, nós não podemos mais caminhar debaixo de influência maligna. A Bíblia diz: se nós somos de Deus, o mundo jaz maligno. A palavra mundo é a palavra sistema maligno. Então nenhum sistema maligno pode nos influenciar. Quem já ouviu falar aqui do efeito Jim Jones? Efeito Jim Jones. Um grande efeito do suicídio coletivo que aconteceu na década de 80 ou de 70, influenciado por um líder religioso
que montou uma mega estrutura para fazer para si discípulos. E ele pregava sobre Jesus. E no meio do caminho ele começou a pregar sobre muitas outras coisas. E ele conseguiu convencer uma grande multidão de que a melhor saída para eles alcançarem uma tremenda salvação era um suicídio coletivo. E eles naquele dia, muitos deles juntos, reunidos, cometeram um suicídio instantâneo. E grande parte da seita acabou aquele dia, porque um líder religioso conseguiu conduzir pessoas a uma seita e fazer com que elas tirassem a vida delas. Coletivamente, esse homem tinha um poder de influência maligna, e ele conseguiu conduzir toda uma geração a uma morte. E por que eu citei esse homem? Me veio na memória, porque nós temos diversos tipos de influência, e nós precisamos decidir que tipo de influência vamos ouvir e viver. Então daqui para domingo você vai ouvir muita influência, muita coisa sobre influência. Agora o que eu quero compartilhar com você, e estou compartilhando aqui hoje, é um pedacinho, para que você entenda essa mensagem debaixo de um entendimento profético. Entender que é um tempo de você discernir, que é o tempo de nós discernirmos e entendemos, meu irmão, o que é que está soprando a igreja, o que é que está empurrando a igreja, o que é que está nos empurrando, quais são os nossos anseios. Aleluia, nós queremos estar com Cristo, nosso anseio é estar com Cristo. Aleluia, tem um versículo muito tremendo que eu li aqui, Salmo 61:1. Nós falamos sobre os montes de influência, mas Salmo 61 diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me à montanha mais alta do que eu. Sabe, a oração do salmista existe um monte maior do que todos os montes. E a oração dele me leva à montanha mais alta do que eu. Existe uma montanha mais alta, meu irmão. Existe um lugar mais alto que Deus quer te levar. Aleluia. Sabe como nós vamos administrar a influência espiritual, a influência divina? Meu irmão, não tem outra forma de você influenciar o reino a não ser pelo sacerdócio. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim: não existe reino sem sacerdócio. Aleluia. Sabe, uma das coisas que a gente aprende sobre reino, a gente aprende sobre muitas conquistas e muitas coisas. Só que todo reino sem sacerdócio, ele não é reino. Reino sem sacerdócio é império. Está comigo ou não? Reino sem sacerdócio é império. Mas reino precisa de sacerdócio. Sabe por quê? Porque reinos não levantam sacerdotes, mas sacerdotes levantam reinos. E todo rei que rejeitar um sacerdote, ele vai cometer o equívoco que cometeu Saul. Sabe qual o equívoco de Saul? Saul era rei, mas ele disse: eu posso sacrificar, eu posso entregar, eu posso fazer o que eu quiser. Sabe o que aconteceu? Deus o rejeitou. Sabe por quê? Porque reino sem sacerdócio não é reino, é império. Mas a nossa influência no reino, ela é sacerdotal. Aleluia. A nossa influência no reino é sacerdotal. Por isso 1 Pedro 2 diz o que? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você é uma nação santa e é um sacerdócio real. E o real aqui é real de realeza. Tu é rei e tu é sacerdote. Não adianta você querer ser rei sem sacerdócio, porque todo rei sem sacerdócio se perde, torna o teu negócio um império. E todo império, meu irmão, é Babilônia. Todo império é babilônico. E Deus diz uma palavra para a igreja a nível mundial para esses dias: sai do meio dela. Sai do meio dela. Nós vamos voltar para o ambiente de reino. Por quê? Porque para todo reino é necessário sacerdócio. Deus vai restaurar um sacerdócio de alguém. Deus vai usar a tua vida para restaurar sacerdócio. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui para alguém, para dizer: meu irmão, estou pregando aqui de uma forma clara para você entender. Não há reino sem sacerdócio. O que influencia o reino espiritual é o sacerdócio, meu irmão. É o sacerdócio. Você quer ser rei? Tem que ter sacerdote. Por quê? Porque o reino cuida de coisas horizontais, mas o sacerdócio vai administrar o vertical, meu irmão. O sacerdócio vai te pôr numa plataforma de relacionamento.
Tem alguém comigo aqui? O sacerdócio vai te colocar numa plataforma de relacionamento poderoso com Deus. Você vai poder contemplar a glória de Deus. Você vai poder vê-lo face a face. Eu creio, meu irmão, quando nós fazemos encontro, não é um jargão dizendo vi Deus face a face, mas essa é uma verdade que o sacerdócio nos empurra, que o sacerdócio nos conduz. Meu irmão, um dia nós olhamos para Ele e fomos iluminados. Nós olhamos para Ele e fomos iluminados. E é por isso, meu irmão, que é mais fácil para a gente trabalhar o reino. Por quê? Porque nós temos sacerdócio. Então o sacerdócio tem que estar restaurado, porque sem sacerdócio não há reino. Aleluia. Então nós precisamos entender uma coisa: a oração do Pai Nosso traz o reino, mas é a vontade de Deus, ou seja, o sacerdócio. Mas é o sacerdócio que traz a vontade de Deus. A nossa oração pode trazer o reino, mas o que vai trazer a vontade de habilitar, legitimá-la, é o sacerdócio. A Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Aleluia. Para que? Ele diz: povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sem sacerdócio, meu irmão, nós não conseguimos iluminar uma mentalidade de reino. Então é necessário que seja restaurado o sacerdócio e que a influência do reino comece por intermédio de sacerdotes. Tem sacerdote aqui ou não? O que o sacerdote faz? Ele vai precisar manter a lâmpada acesa. Ele vai ter que deixar o altar, vai ter que fumegar. Aleluia. Você vai sair daqui para deixar o altar fumegando. Sabe por quê, meu irmão? A nossa maior influência no reino, meu irmão, é sermos sacerdotes do reino de Deus. Você é sacerdote. Aleluia. Apocalipse 1:6 diz: e Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Honra e glória, poder para todos sempre. Amém. Para que Ele nos fez reis e sacerdote? Para glorificar a Deus o Pai. Para glorificar a Deus o Pai. Meu irmão, o nosso nível de influência depois desses dias de festividade vai ser outro. Aleluia. Eu posso liberar uma palavra sobre pessoas que vão sair tão encharcadas desse entendimento, que quando você chegar em alguns lugares, esses lugares serão influenciados por aquilo que você está carregando. Tem lugares que você vai chegar, e isso aqui não é jargão, meu irmão, é fato. Tem lugares que você vai chegar, e os demônios que estiverem ali alojados, eles vão dizer: chegou alguém que não era para estar aqui. Chegou alguém que eu não gosto. Chegou alguém que não poderia estar aqui. Por quê? Porque a influência que você vai carregar no Espírito, meu irmão, vai ser tão grande, que vai ser poderosa para, meu irmão, alterar a ambiência de lugares. Sabe, meu irmão, uma coisa: quando você mudar ambientes, então você vai provocar as atmosferas. Ambiente é uma coisa, atmosfera é outra. Ambiente nós criamos, atmosfera Deus faz. Ele libera, Ele traz. Você pode criar um ambiente de adoração. Se você criar um ambiente, Ele vai vir. Aleluia. Se você criar, estabelecer um ambiente, o Senhor vai entrar nesse ambiente com uma atmosfera do céu. O nível de influência que Deus tem te colocado e vai te colocar daqui para frente, meu irmão, você vai começar a mover o ambiente do reino espiritual de tal maneira, meu irmão, que as coisas vão começar a se mover. Sabe por quê? Simplesmente porque você chegou. Simplesmente porque nós chegamos, e nós somos representantes de um reino, e nós somos sacerdócio. Aleluia. E nós chegamos para entregar uma adoração genuína. Nós chegamos para entregar algo poderoso diante de Deus. Nós chegamos para entregar algo poderoso no ambiente que nós estamos. Criar um ambiente para que Deus libere uma atmosfera celestial, e as pessoas comecem a ser tocadas, as pessoas comecem a ser ministradas no Espírito. O Espírito Santo de Deus está levando pessoas a esse novo nível de influência. Escute, o seu sacerdócio, eu quero ser ousado em liberar isso. Você que está pegando essa palavra, você que está recebendo essa palavra, teu sacerdócio nunca mais vai ser o mesmo. Teu sacerdócio nunca mais vai ser o mesmo, porque você vai aprender a administrar coisas no sentido vertical. Você vai entender que tem coisas que você vai oferecer aqui, Deus vai receber lá, e Ele vai responder, meu irmão, com glória. Ele vai responder com poder sobre a sua vida. Você consegue crer nisso? Levante as suas mãos. Dá uma canção. Aleluia.
Começa um tempo de restauração para muitos sacerdócios. Porque o nível de influência, meu irmão, no reino, ele depende do sacerdócio. E é por isso que Deus está fazendo isso em mim e em você. É isso que Deus está fazendo em mim e em você. E eu sei que os níveis de influência que nós vamos receber é para avançar, é para conquistar, é para entrar em muitos lugares. Mas hoje eu vim falar para você do nível de influência do sacerdócio. Hoje eu vim falar para você que é uma influência humana, uma influência maligna, mas também é uma influência do sacerdócio. E o sacerdócio vai te influenciar, vai te empurrar. O sacerdócio vai te impulsionar de uma forma que você ainda não viveu, de algo que você ainda não experimentou. O reino dos céus vai começar a se mover. Vai começar a se mover. O Espírito Santo de Deus já está tocando pessoas aqui. E estenda suas mãos e feche os seus olhos. Vamos, me dar essa canção. Influência do reino, restauração do sacerdócio. Não há reino sem sacerdócio. Ele nos fez reis e também sacerdotes. Então deixa o Espírito Santo te conduzir. Agora.